Bem, então continuando a nossa videoaula sobre metais pesados, a gente vai tratar agora sobre as características da intoxicação por mercúrio. Então, o episódio mais conhecido sobre os efeitos tóxicos do chumbo ocorreu na Baía de Minamata, no Japão. Então, nessa região tinha sido instalada uma empresa química e essa empresa, ela despejava todo o resíduo industrial nessa baía de Minamata. As pessoas, né, que ali residiam, elas consumiam peixes, né, os pescados. E como a gente vai falar mais à frente, o mercúrio ele tem possibilidade de se bioacumular na cadeia alimentar. Então, as pessoas que se alimentavam desses peixes que tinham sido expostos ao metilmercúrio que estava ali nas águas dessa baía, muitas dessas pessoas desenvolveram aí, principalmente doenças neurológicas devido à exposição ao mercúrio. As mulheres, né, gestantes, muitas tiveram filhos aí com uma formação congênita e sofrendo então com esse efeito do mercúrio. Os relatos são de que em torno de 20 mil pessoas foram afetadas aí com essa descarga de mercúrio nessa baía de Minamata. E esse evento aconteceu aí em torno de 1950, no Japão. Então, um outro episódio muito conhecido sobre intoxicação por mercúrio aconteceu no Iraque na década de 70. Então, aconteceu uma contaminação normalmente em agricultores e nos familiares devido à ingestão de sementes de trigo e essas sementes que haviam sido tratadas com um antifúngico que tinha mercúrio na base aí como um dos componentes. Nesse episódio foram em torno aí de 7 mil casos de envenenamento por mercúrio e em torno aí de 459, foram relatadas 459 mortes por essa intoxicação que aconteceu então no Iraque. Vários outros episódios aconteceram aí em todo o mundo, a gente vê diversos relatos, mas tanto o episódio de Minamata como esse do Iraque são os que apresentaram aí maior número de indivíduos acometidos e são os mais bem descritos aí na literatura. E o mercúrio ele é utilizado para várias aplicações comerciais, como produção eletrolítica do cloro, de soda cáustica, na indústria de alvejante o mercúrio é utilizado, na fabricação de equipamentos elétricos, de termômetros, de lâmpadas fluorescentes, até mesmo a amálgama dentária, né? Ela contém uma carga de mercúrio elementar. Indivíduos que fazem extração artesanal de ouro, eles utilizam mercúrio nessa atividade. Algumas vacinas que contêm o conservante timerosal, elas contêm mercúrio. Por quê? Porque o timerosal contém aí, tem na sua composição um tipo de mercúrio. E até mesmo antissépticos bem comuns aí, bem conhecidos, como o metiolate. O metiolate, na sua composição original, ele continha mercúrio, derivado aí do timerosal. Atualmente não mais, né? Ele teve a sua composição reformulada e não mais contém aí mercúrio. Bem, só um adendo em relação a essa utilização de mercúrio em equipamentos aí como termômetros. A Anvisa ela lançou uma resolução aí em 2017 que proíbe a fabricação, a importação e a comercialização de termômetros e esfigmomanômetros com coluna de mercúrio. Essa resolução ela vem a partir de um resultado aí da Convenção de Minamata, onde vários países, né, assinaram essa convenção, aí mais de 140 países, incluindo o Brasil, que tem como objetivo, então, eliminar o uso de mercúrio, né, em produtos como pilhas, lâmpadas fluorescentes, equipamentos de saúde, aí, como os termômetros e outros. Então, atualmente, a Anvisa ela tem regulamentado, então, a utilização de mercúrio nesse tipo de equipamento. E as emissões de mercúrio para o ambiente, elas vão ser, então, tanto por atividades
humanas, como a gente já começou a falar, seja na indústria petroquímica, na indústria de álcalis, né, como cloros, a produção de soda também, outros tipos de indústria aí, na produção de vários equipamentos, né, equipamentos médicos ou não, que também vão utilizar mercúrio, mas o mercúrio também é liberado para o ambiente por fontes naturais. Então a gente percebe que várias vezes houve durante erupções vulcânicas, né, a liberação de mercúrio, né, ela tem picos aí. Além disso, o mercúrio ele pode ser liberado também a partir do solo, rupturas aí de rochas podem também levar à liberação de alguma quantidade de mercúrio aí pro ar, pro ambiente. Então, o mercúrio ele vem então de forma geral tanto por atividades humanas assim como por fontes naturais. Então, o mercúrio ele existe em 3 formas químicas diferentes. O mercúrio metálico considerado aí como o mercúrio em sua forma mais pura, natural, conhecido também como mercúrio elementar, ele é um metal prateado, líquido, volátil, produz vapores inodoros e incolores e os indivíduos se expõem a esse tipo de mercúrio, então, principalmente pela via inalatória. Esse tipo de mercúrio pode ser liberado por atividades vulcânicas, em indústrias, as amálgamas dentárias liberam esse tipo de mercúrio, as colunas dos termômetros têm esse tipo de mercúrio, mercúrio elementar. O outro tipo de mercúrio é o mercúrio inorgânico, ou seja, os sais de mercúrio, que seria o mercúrio combinado então com outro elemento, cloro, oxigênio e enxofre. E aí os sais de mercúrio mais comuns são o sulfeto de mercúrio, cloreto de mercúrio ou o acetato de mercúrio. Esse é o tipo de mercúrio que está em desinfetantes, alguns medicamentos e lâmpadas a vapor. Os indivíduos se expõem a essa forma química de mercúrio, principalmente pela exposição percutânea e através da ingestão. Da ingestão, acredita-se que em torno de 10 a 15% é que seriam capazes de ser absorvidos. E a última forma do mercúrio, o mercúrio orgânico. Esse mercúrio, ele vem a partir da complexação do mercúrio inorgânico, dos sais de mercúrio com cadeias de carbono. Então, alguns micro-organismos, principalmente micro-organismos aquáticos, vão complexar o mercúrio inorgânico com cadeias de carbono, formando aí principalmente o metilmercúrio. Existem outras formas, como etilmercúrio, mas em relação às atividades e em relação à exposição ao homem, o metilmercúrio é o mais importante. E aí, nesse caso, uma característica do metilmercúrio é a sua capacidade de se acumular em tecido adiposo e essa capacidade dele se bioacumular ao longo de cadeia alimentar. Então, nesse caso, o homem se expõe provavelmente a essa forma aí de mercúrio a partir da ingestão. No Brasil, o rompimento da barragem de Samarco, no município ali de Mariana, levou a um grande derramamento de vários metais pesados, de vários contaminantes ali em rios da região, incluindo aí o metal pesado, o mercúrio. E sabendo então dessa possibilidade do mercúrio ser conjugado com essas cadeias de carbono e se acumular ao longo de cadeias alimentares, alguns trabalhos já avaliaram aí em relação à contaminação de peixes do Rio Doce, ali da região onde aconteceu o acidente, e já foi mostrado, né, já há algum tempo, que o nível de contaminação ali de peixes dessa região é extremamente alto. O acidente também que aconteceu em Brumadinho, devido ao rompimento também de uma barragem, levou também a uma contaminação ali dos rios ali da região. E embora o mercúrio ele não fosse utilizado ali para ajudar nas atividades de mineração de ferro que a mineradora exercia, os pesquisadores acreditam que provavelmente a enxurrada ela revolveu a lama dos leitos dos rios da região e esse mercúrio então
revolvido, né, se apresenta agora em altas concentrações, tanto na água quanto na lama, foi encontrado também ali nos peixes da região, em níveis aí considerados 720 vezes acima do recomendado. Bem, e aí o mercúrio, a partir da via de exposição, né? Se for o mercúrio elementar, seria principalmente pela via inalatória, o mercúrio orgânico, como metilmercúrio, principalmente pela ingestão, e o mercúrio inorgânico, tanto pela ingestão quanto pela absorção percutânea. Independente aí do tipo de mercúrio, normalmente eles apresentam boa absorção e distribuição aí para os tecidos. No caso do metilmercúrio, ele consegue atravessar a barreira placentária e barreira hematoencefálica. Esse tipo de mercúrio apresenta uma maior concentração no sistema renal. Acredita-se que a meia-vida do mercúrio orgânico e do mercúrio inorgânico varia aí entre 1 a 2 meses no organismo. E a excreção desses compostos, então, por exemplo, o mercúrio inorgânico e elementar seria principalmente através da urina e das fezes, e do metilmercúrio principalmente através das fezes. O mercúrio ele vai se acumular principalmente em pelos e nas unhas. A concentração aí nesse tipo de matriz biológica seria 250 vezes maior do que no sangue. Em relação à toxicodinâmica, o mercúrio ele tem capacidade de interagir com o grupo sulfidrila de proteínas em vivo. E aí ele levaria tanto a uma inibição quanto a alteração de função proteica e enzimática. Por esse efeito tão amplo, o mercúrio vai afetar múltiplas vias no organismo. Acredita-se também que o mercúrio seja capaz de causar estresse oxidativo e lesão de várias organelas, sendo os microtúbulos muito sensíveis à toxicidade pelo mercúrio. Bem, então só reforçando, no caso do mercúrio elementar, a exposição seria principalmente pela via inalatória e a eliminação via urina e fezes. O mercúrio inorgânico ou sais de mercúrio, a exposição pode ser tanto percutânea quanto a partir da ingestão. Acredita-se que na ingestão em torno de 10 a 15% seria absorvido. E o mercúrio orgânico, né, a principal via seria a partir da ingestão e a eliminação através das fezes. Para o mercúrio elementar, como a via de exposição inalatória, a toxicidade é tanto ali no trato respiratório superior quanto nos pulmões e uma toxicidade no sistema nervoso central. Das demais formas, né, embora vários sistemas possam ser acometidos, a toxicidade aí que é mais preocupante no caso de uma exposição, principalmente exposição crônica, seria a toxicidade para o sistema nervoso. Bem, o padrão clínico de intoxicação pelo mercúrio depende de fatores como a forma química do mercúrio, orgânico, inorgânico ou elementar, da via de exposição, né, inalatória, a partir de ingestão, até mesmo via percutânea, e ainda da intensidade da exposição e se essa exposição é aguda ou uma exposição, né, crônica, uma exposição crônica ocupacional, por exemplo. Então, no caso de uma exposição aguda aos vapores de mercúrio elementar, o quadro clínico mais frequente seria uma pneumonite química, com o surgimento, inclusive, né, possibilidade de um edema pulmonar não cardiogênico, gengiva estomatite, né, então em quadros de exposição aguda a altas concentrações de mercúrio, o quadro de gengiva estomatite pode estar associado, inclusive, com amolecimento de dentes e sequelas neurológicas nesses indivíduos. No caso do mercúrio inorgânico, que a via de exposição poderia ser a partir da ingestão, essa via levaria então ao desenvolvimento de uma gastroenterite hemorrágica corrosiva, que pode inclusive ser letal, e ao desenvolvimento, né, em conjunto aí com uma necrose tubular que vai levar à insuficiência renal aguda. Bem,
Já num quadro de exposição crônica aos vapores de mercúrio metálico, normalmente exposições ocupacionais, a maior preocupação é a toxicidade para o sistema nervoso. Normalmente, a doença ela vai se a manifestação clínica mais importante é a tríade de tremores, que pode ser iniciar normalmente com tremores mais finos e evoluindo para tremores mais grosseiros. Distúrbios neuropsiquiátricos, desde perda de memória, fadiga, insônia, anorexia. E os quadros de gengiva estomatite que nós já falamos na exposição aguda. Então, o mercurialismo, né, em indivíduos, em trabalhadores expostos, as manifestações neuropsiquiátricas, elas são, assim, a grande preocupação. E quadros mais graves aí, como psicose, alucinações, tendências suicidas e alterações cognitivas, podem, né, aumentar aí a frequência em indivíduos expostos cronicamente aos vapores de mercúrio. Só para exemplificar essa ação do mercúrio, essa toxicidade no sistema nervoso, a expressão louco como um chapeleiro, ela vem do fato que no século XIX, na produção aí de chapéus, os operários, né, eles usavam para a produção do feltro o nitrato de mercúrio. E aí essa exposição dos chapeleiros ao mercúrio levava então ao desenvolvimento de manifestações neuropsiquiátricas. Acredita-se que provavelmente foi isso que inspirou o personagem chapeleiro maluco do livro Alice no País das Maravilhas. Embora o chapeleiro em si não tivesse sintomas tão consistentes com a exposição do mercúrio, mas como isso era muito frequente na época, provavelmente inspirou então a criação do personagem. Em relação aos sais de mercúrio, né, cuja principal forma de exposição seria pela ingestão, só que a gente lembra que uma pequena fração apenas é absorvida, em torno de 10 a 15%, na exposição aguda nós já colocamos que na exposição aguda os sais de mercúrio seriam então responsáveis por um quadro, né, de uma gastroenterite hemorrágica corrosiva e um quadro de necrose tubular renal aguda, né, com insuficiência renal. Esse tipo de mercúrio, ele pode se acumular sobretudo nos rins, então a toxicidade renal, tanto na exposição aguda quanto numa exposição crônica, é um fator muito importante, né? Na exposição crônica também vai atingir os rins e vai predominar aí a lesão glomerular. Esse tipo de mercúrio não atravessa tão bem a barreira hematoencefálica, assim como a barreira placentária. Nós já colocamos que pode ser eliminado, né, através de fezes e urina. E outros efeitos, né, como náusea, diarreia, a formação de úlceras, além de efeitos cardíacos e hipertensão arterial em crianças, podem acontecer após a exposição a esse tipo de mercúrio. Bem, então antes da gente discutir as manifestações, os efeitos tóxicos do metilmercúrio, eu vou só retomar aqui com vocês esse ciclo de movimentação do mercúrio no ambiente até a geração do metilmercúrio. Então, o mercúrio elementar, ou o mercúrio metálico, e os vapores desse tipo de mercúrio podem ser gerados, né, tanto pelas atividades do homem, algumas atividades industriais, assim como de forma natural, por atividade vulcânica, liberação de gases do solo. E aí esse vapor de mercúrio elementar vai ficar aí disponível na atmosfera. Esse mercúrio metálico, então, vai ser fotooxidado em mercúrio orgânico, principalmente aí na sua forma divalente. Esse mercúrio inorgânico agora, durante, né, o período de chuva, vai se depositar nos ambientes aquáticos. E no ambiente aquático, o mercúrio inorgânico vai ser complexado, principalmente por micro-organismos aquáticos, com cadeias de carbono, dando origem aí, principalmente ao metilmercúrio, que então, pela sua capacidade de se concentrar mais em tecidos onde contém um conteúdo de lipídio, ele vai se acumulando, então, na cadeia alimentar. E aí,
os indivíduos se expõem ao metilmercúrio principalmente pelo consumo de pescados. As manifestações após exposição ao metilmercúrio são principalmente a nível do sistema nervoso central. Então, os indivíduos normalmente vão se expor cronicamente, né, através da ingestão de alimentos contaminados com metilmercúrio, e vários sistemas podem ser afetados, rins, fígado, sistema cardiovascular. Mas a toxicidade a nível do sistema nervoso central normalmente é a que é o alvo primário e é aquela que tem sido dado mais atenção. Então, o mercúrio ele vai levar a diversas manifestações, incluindo parestesias, ataxia, redução progressiva do campo visual, diminuição da coordenação motora, dificuldade de fala, audição, perturbação sensorial, fraqueza muscular, ainda tremores, né, distúrbios de movimento, entre outros, fala arrastada, déficit cognitivo. A exposição pré-natal a doses altas de mercúrio vai levar a um quadro de retardo mental e uma síndrome do tipo paralisia cerebral, e mesmo doses baixas de mercúrio aí nesse período de desenvolvimento vai levar a déficit no desenvolvimento neurológico. Então, isso foi observado como aquilo que aconteceu no Japão, em Minamata, aonde, né, mulheres, né, gestantes que consumiram, então, principalmente pescados, né, com alta carga de metilmercúrio, elas tiveram aí várias crianças com falhas aí, com malformações mesmo. Então, essa característica de teratogenicidade do metilmercúrio se associa muito à sua capacidade, né, de atravessar a barreira placentária, diferente, por exemplo, do mercúrio inorgânico, que já teria mais dificuldade, e aí levar, então, a essas falhas no desenvolvimento. Englobando, então, todas essas manifestações que nós falamos do mercúrio, ele está associado a uma ampla variedade de efeitos no organismo. Dependendo, é claro, como nós já colocamos, da via, do tipo de mercúrio, do tipo da intensidade da exposição, se ela é aguda ou crônica. Então, a depender das concentrações aí de mercúrio, diferentes manifestações a nível do sistema nervoso, desde diminuição dos scores aí de inteligência, presença, né, desenvolvimento de tremores, distúrbios neuropsiquiátricos, a gengiva-estomatite, a lesão renal, e em quadros, né, onde a exposição é por via inalação de vapores de mercúrio elementar, aqueles quadros de pneumonite química. Então, os níveis de exposição ao mercúrio, eles vão ser monitorados em amostras como urina, sangue, até nos cabelos. A urina normalmente é utilizada para o mercúrio metálico e para o mercúrio inorgânico. Os cabelos são uma amostra utilizada no caso do metilmercúrio, né? Que pode se acumular muito nessa amostra. O sangue pode ser utilizado, mas como o mercúrio que está ali disponível no sangue, ele está sendo então removido para outros tecidos, distribuído para outros tecidos, essa dosagem recomenda-se que essa coleta então seja realizada o mais rápido possível. A norma regulamentadora 7 do Ministério do Trabalho também oferece aí os parâmetros para controle da exposição pelo mercúrio. E nessa norma a gente observa apenas os parâmetros para o mercúrio inorgânico, que tem como amostra então avaliada a urina, o valor de referência para o para o mercúrio inorgânico é de 5 microgramas por grama de creatinina e o índice biológico máximo permitido é de 35 microgramas por grama de creatinina. O diagnóstico, é claro, de uma intoxicação por mercúrio vai depender, então, de se associar, de integrar os dados, tanto da anamnese, do exame físico, dos exames laboratoriais e de alguns fatores, né, que evidenciam, então, a exposição, para tentar fechar esse diagnóstico. Em relação ao tratamento para o mercúrio, também a gente não tem
um consenso fechado, e até depende também da forma de mercúrio em que ocorreu essa exposição. Então, no caso de uma exposição aos vapores de mercúrio, por exemplo, o que é o essencial, né, é interromper essa exposição ao mercúrio e oferecer assistência respiratória ao paciente. No caso do mercúrio inorgânico, né, que é exposto principalmente pela via oral, através da ingestão, a êmese ela pode ser induzida 30 a 60 minutos depois da exposição, em caso, né, se o paciente está acordado, se ele não tiver lesões corrosivas. E ainda seria muito importante garantir, né, o equilíbrio eletrolítico e líquido nesses pacientes expostos ao mercúrio inorgânico. As opções de tratamento para o metilmercúrio, elas são muito limitadas. Os quelantes, eles, embora ofereçam alguma vantagem no caso do mercúrio inorgânico e do mercúrio elementar, elas não oferecem parece que nenhum tipo de vantagem no caso do metilmercúrio. Em alguns casos, parece, né, que elas podem inclusive potencializar os efeitos tóxicos do metilmercúrio. Então, as opções elas são um pouco limitadas, sem muito consenso em relação às medidas de tratamento. Bem, pessoal, é isso. Chegamos ao final, então. Espero que essa videoaula possa ajudar vocês. Bons estudos, tudo de bom para vocês. Um abraço!